Não pôde dizer mais nada. O abatimento da senhora Linton deixou-o sem fala e ele só fazia olhar de uma para outra com uma expressão horrorizada. Tenho estado aqui, trancada, prossegui, sem comer e sem se queixar. Não deixou entrar ninguém até hoje à noite, por isso não pudemos comunicar-lhe o seu estado, pois também não sabíamos dele. Mas não há de ser nada. Senti que as minhas explicações não o convenciam. O patrão franziu a testa. Não há de ser nada. Você acha, Ellen Dean? Disse ele severamente. Você há de explicar-me mais claramente por que me manteve na ignorância. E tomou a esposa nos braços, olhando para ela com ar angustiado. A princípio ele não mostrou reconhecê-lo, era como se ele fosse invisível ao seu olhar abstrato. Mas o delírio ia e vinha, e aos poucos ela foi concentrando a atenção nele e descobrindo quem a segurava. Ah, você veio, não é, Edgar Linton? Disse com irada excitação. Você é uma dessas coisas que a gente sempre encontra quando menos as quer e que, quando são desejadas, nunca se encontram. Suponho que agora teremos uma carga de lamentações, sei que teremos, mas elas não me impedirão de ir para o meu estreito lar, para o meu lugar de descanso, onde repousarei antes que a primavera termine. Não entre os Linton, repare, sob o teto da capela, e sim ao ar livre, com uma simples lápide. E você pode fazer o que quiser, ir ter com eles ou vir ter comigo. Catherine, que foi que você fez? Começou meu amo. Eu não significo mais nada para você? Você ama aquele desgraçado do Rev. Cale-se! Gritou a senhora Linton. Cale-se, pelo amor de Deus! Se você mencionar esse nome, eu terminarei com tudo, pulando da janela. Você pode possuir o que agora toca, mas a minha alma estará no topo daquela colina antes que você possa. Antes que você ponha as mãos em mim. Não preciso de você, Edgar. Já não preciso de você. Volte para os seus livros. Ainda bem que você tem uma consolação, pois a que tinha em mim já se acabou. Está delirando, patrão, disse eu. Tem estado a noite inteira falando coisas sem sentido, mas é só deixá-la sossegar e cuidar dela que logo se recuperará. Doravante temos de ter muita cautela para não contrariá-la. Não quero mais seus conselhos, replicou o Sr. Linton. Você conhecia o temperamento da sua patroa e encorajou-me a discutir com ela. E não me dizer o que ela passou durante esses 3 dias é demasiado cruel. Meses de enfermidade não a teriam afetado tanto. Comecei a defender-me, achando que era injusto ser culpada pelo mau comportamento de outrem. Sabia que o temperamento da senhora Linton era obstinado e dominador, exclamei. Mas não sabia que o senhor desejava estimular-lhe esse temperamento. Não sabia que só para lhe fazer a vontade eu deveria piscar o olho ao Sr. Heathcliff. Cumpri o dever de uma fiel servidora ao contar-lhe o que se passava e nunca imaginei que fosse receber esta paga. Bem, a lição servirá para a próxima vez. Então o senhor que trate de ver o que se passa com seus próprios olhos. Da próxima vez que você me vier com alguma história, Ellen Dean, serei obrigado a despedi-la, retrucou ele. O senhor prefere então nada saber a respeito, não é? Perguntei. Heathcliff tem a sua permissão para vir cortejar a senhora Isabela e entrar sempre que o senhor não está, propositadamente para envenenar a senhora Linton contra o senhor? Ô, mano, que porcaria de livro é esse, velho? Meu Deus. Confusa como estava, Catherine tinha, porém, os ouvidos alerta à nossa conversa. Ah, quer dizer que Nelly bancou a traidora, exclamou ela arrebatadamente. Nelly é minha amiga. Não, Nelly é minha inimiga. Bruxa.
Então é verdade que você procura ferir-nos? Solte-me que eu lhe ensinarei. Vou fazê-la berrar uma retratação. Uma fúria de loucura brilhava em seus olhos, lutava desesperadamente para se desprender dos braços de Linton. Eu não via por que prolongar aquela cena e, resolvida a ir procurar o médico por minha conta, saí do quarto. Ao atravessar o jardim a caminho da estrada, num lugar onde há um gato de ferro na parede para amarrar os cavalos, vi algo branco que se movia irregularmente, sem dúvida impelido por outra coisa que não o vento. Apesar da minha pressa, parei para ver o que era, para não me deixar levar pela convicção de que era uma criatura do outro mundo. Qual não foi a minha surpresa ao ver, mais pelo tato do que com a vista, a cadela de caça da senhorita Isabela, Fanny, suspensa por um lenço e quase estrangulada. Apressei-me a soltar o animal, levando-o para o jardim. Tinha-o visto seguir a dona escada acima, quando ela se recolhera, e pensava como poderia ter ido parar ali e que pessoa malvada quisera matá-lo. Ao desatar o nó, pareceu-me ouvir à distância o galope das patas de um cavalo. Mas havia tantas coisas para ocupar o meu pensamento que mal liguei para aquilo, embora fosse estranho ouvir aquele barulho às 2 da manhã. Felizmente, o Dr. Kenneth estava justamente saindo da sua casa para ir ver um doente na vila. Assim que lhe falei da enfermidade de Catherine, resolveu acompanhar-me. Era um homem simples e rude. Não teve escrúpulos em revelar as suas dúvidas de que ela conseguisse sobreviver àquele segundo ataque, a menos que obedecesse mais às suas instruções do que da primeira vez. Nellie Jean, disse ele, não posso deixar de pensar que deve haver uma outra razão para a doença. Que se passa na granja? Tem-nos chegado aos ouvidos coisas estranhas. Uma moça forte e animosa como Catherine não adoece assim por nada. Nem gente como ela deve adoecer. É um trabalho e tanto fazê-los obedecer e recuperar-se. Como foi que a coisa começou? O meu patrão lhe dirá, respondi, mas o senhor conhece bem o gênio violento dos Earnshaw, e o da senhora Linton ultrapassa todos eles. Posso lhe dizer que tudo começou por uma discussão. Ela teve uma espécie de desmaio causado pela agitação, pelo menos é o que ela diz, pois no meio da discussão saiu correndo e se trancou no quarto. Depois recusou-se a comer e agora está alternadamente delirando ou procedendo com uma sonâmbula, reconhecendo os que a cercam, mas com a cabeça cheia de ideias estranhas e ilusões. Acha que o Sr. Linton ficará triste? Perguntou o Dr. Kenneth. Triste? Se algo acontecer, ele ficará aniquilado, repliquei. Não alarme mais do que for necessário. Bem, eu lhe disse para ter cuidado, lembrou o médico, e ele terá de sofrer as consequências de não ter ligado para minha recomendação. Não discutiu com o Sr. Heathcliff ultimamente? Heathcliff costuma visitar a granja, respondi. Mais por ter conhecido a Sra. Linton quando os dois eram crianças do que pelo fato de o patrão gostar da sua companhia. Agora ele não deve voltar mais devido às presunçosas aspirações que manifestou quanto à senhorita Isabela. Duvido que volte a ser recebido. E a senhorita Isabela liga para ele? Perguntou novamente o médico. Não sei. Ela não me faz confidências, respondi, não querendo continuar com aquele assunto. Eu sei, ela é uma sonsinha, comentou o médico, abanando a cabeça. Faz o que bem entende, mas é também uma bobinha. Soube de fonte segura que ontem à noite, e que bela noite, ela e Heathcliff estiveram mais de 2 horas passeando na plantação que há por detrás da sua casa e que ele insistiu para que ela não entrasse e sim montasse no cavalo dele e partissem juntos. Meu informante me disse que ela só conseguiu fazê-lo desistir dando-lhe a sua palavra de honra de que fugiria com ele no próximo encontro. Quando seria, o meu informante não ouviu, mas diga ao Sr. Linton que fique alerta.
Essa notícia encheu-me de apreensão. Pedi licença ao Dr. Kenneth e corri para a casa à frente dele. A cachorrinha ainda estava latindo no jardim. Levei um minuto abrindo-lhe o portão, mas em vez de correr para a porta da casa, ela começou a andar em círculos farejando a grama e teria acabado por sair da estrada se eu não a tivesse agarrado e carregado comigo. Ao chegar ao quarto de Isabela, as minhas suspeitas se confirmaram. Estava vazio. Se eu houvesse ido ao quarto algumas horas antes, a notícia da doença da senhora Linton talvez tivesse feito com que ela não cometesse aquela loucura. Que fazer agora? Ainda havia uma leve possibilidade de alcançá-los. Contudo, eu não podia ir atrás deles. Não ousava despertar a família e semear a confusão em casa, muito menos dizer o que se passava ao meu amo, absorvido como ele estava na sua preocupação e certamente incapaz de suportar um segundo golpe. Não havia o que fazer senão ficar calada e deixar as coisas tomarem o seu curso. Assim, quando o doutor chegou, fui com expressão transtornada anunciá-lo. Catherine dormia um sono agitado. O marido conseguira acalmá-la um pouco e debruçava-se sobre o travesseiro, atento a todas as mudanças que lhe alteravam os traços. Após examiná-la, o médico deu esperanças de recuperação, desde que mantivéssemos à volta dela uma atmosfera de perfeita e constante tranquilidade. Tranquilidade. Para mim, aquilo significava que o perigo não era tanto de morte como de permanente alienação mental. Não preguei olho essa noite, e nem o Sr. Linton. Aliás, nem nos deitamos, e todos os criados se levantaram muito antes da hora habitual, andando pela casa na ponta dos pés e trocando murmúrios em vez de palavras. Todo mundo estava acordado, menos a senhorita Isabela, e não tardaram a comentar esse fato. O irmão perguntou se ela já se tinha levantado e mostrou-se impaciente por vê-la, ao mesmo tempo que ferido pelo louco caso que ela demonstrava em relação à cunhada. Eu tremia de medo de que ele me mandasse chamá-la, mas tive poupada a tarefa de ser a primeira pessoa a proclamar a sua fuga. Uma das criadas, uma moça avoada que fora bem cedo fazer uma compra em Gimmerton, subiu ofegante a escada e entrou no quarto gritando: "Oh, meu Deus, que desgraça! Patrão, patrão, a senhorita!" "Não grite!" falei eu depressa, irritada com aquela falta de tato. "Fale mais baixo, Mary. Que aconteceu?" perguntou o Sr. Linton. "Que é que a senhorita tem?" "Ela fugiu." "O Sr. Heathcliff fugiu com ela, arquejou a moça." "Não é possível!" exclamou Linton, levantando-se agitado. "Não é possível! Como é que isso lhe entrou na cabeça? Ellen Jean, vá procurá-la! É incrível! Não pode uma coisa dessas, não. É impossível!" À medida que ele falava, ia levando a criada para a porta e repetindo o pedido de que ela lhe dissesse as razões para dizer aquilo. "Bem, eu encontrei na estrada um rapaz que traz leite para cá", falou ela, "e ele perguntou se a gente não estava aflita aqui na granja. Pensei que ele estava falando da doença da patroa e respondi que estávamos. Aí ele falou: alguém foi atrás deles, não foi? Fiquei parada olhando para ele. Aí ele viu que eu não sabia de nada e me contou que um senhor e uma moça tinham parado num ferrador de cavalo perto de Gimmerton pouco depois da meia-noite e que a filha do ferrador se levantou para espiar quem era e os reconheceu. Reparou que o homem, o Sr. Heathcliff, ele não se confunde com outro, botou um soberano na mão do pai dela. A moça tinha uma capa tapando o rosto, mas pediu um copo de água e quando bebeu a capa caiu e a filha do ferrador a viu muito bem. O Sr. Heathcliff segurou as duas rédeas e saíram correndo bem depressa. A moça não falou nada com o pai, mas espalhou a notícia em Gimmerton esta manhã. Subi a escada e mais uma vez olhei para dentro do quarto de Isabela, confirmando ao voltar o que a criada dissera. O Sr. Linton voltara a sentar-se à beira da cama. Ao me ver entrar, ergueu os olhos, leu nos meus o que eu tinha para dizer-lhe e voltou a abaixá-los sem dar qualquer ordem ou pronunciar uma só palavra. "Devemos tentar alcançá-los e trazê-la de volta?" perguntei.
Que devemos fazer? Ela foi porque quis, respondeu meu amo. Tinha o direito de ir, se assim quisesse. Não me fale mais nela. De agora em diante, ela só é minha irmã de nome. Não porque eu a repudie, mas porque ela me repudiou. E isso foi tudo o que ele disse. Não tratou de fazer nenhum inquérito, não mais a mencionou. Apenas me disse que mandasse tudo quanto era dela para sua nova casa assim que eu soubesse onde era. Capítulo 13. Os fugitivos permaneceram 2 meses ausentes. Nesses 2 meses, a senhora Linton atravessou e venceu a pior crise do que se chamava uma febre cerebral. Nenhuma mãe teria cuidado mais devotamente de uma filha única do que Edgar cuidou dela. Dia e noite ele não saía do seu lado, suportando pacientemente todos os caprichos e os aborrecimentos que os seus nervos irritadiços e a sua razão abalada lhe ditavam. E embora o Dr. Kenneth observasse que o que ele estava salvando lhe iria que o Dr. Kenneth observasse que o que ele estava salvando lhe iria pagar os cuidados, constituindo-se numa fonte de futura e constante preocupação, realmente a sua saúde e a sua força estavam sendo sacrificadas para preservar uma simples ruína humana. Ele ficou quase louco de alegria e felicidade quando Catherine foi declarada fora de perigo. Hora após hora, ele ficava sentado ao lado dela, vendo o seu corpo voltar ao que era e entretendo a ilusão de que a sua mente acabaria também por recuperar o equilíbrio e de que ela voltaria a ser o que era antes. A primeira vez em que a senhora Linton saiu do quarto foi no mês de março seguinte. O Sr. Linton depusera-lhe no travesseiro logo de manhã um ramo de flores de açafrão e os seus olhos de havia muito alheios a qualquer brilho de prazer, deram com o ramo ao despertar e reluziram de satisfação. São as primeiras flores da primavera no morro, exclamou. Recordam-me brisas suaves, o sol quente e a neve quase derretida. Edgar, o vento não está soprando do sul e a neve não está quase desaparecendo? A neve já desapareceu aqui, querida, respondeu-lhe o marido. Só vejo 2 manchas brancas em toda a extensão da charneca. O céu está azul, as cotovias cantam e os córregos e os riachos estão transbordando. Catherine, na primavera passada, por esta altura, eu estava ansioso por tê-la aqui, debaixo deste teto, mas agora desejaria que você estivesse lá em cima, naqueles morros. O ar sopra tão suavemente ali que tenho a certeza de que você se curaria. Nunca mais hei de voltar lá, a não ser para sempre, retrucou a enferma, e então você me deixará lá até a eternidade. Na próxima primavera você desejará novamente ter-me aqui debaixo deste teto. Recordará este dia e achará que era feliz. Linton prodigalizou-lhe os maiores carinhos e tentou animá-la de todas as maneiras. Mas, olhando vagamente para as flores, ela deixou que as lágrimas se juntassem em seus cílios e lhe deslizassem livremente pelas faces. Sabíamos que ela estava realmente melhor e, consequentemente, decidimos que um longo confinamento naquele quarto devia ser responsável por grande parte do seu pessimismo e que talvez melhorasse com uma mudança de ambiente. O Sr. Linton mandou-me acender a lareira na sala há tanto deserta e colocar uma poltrona ao sol junto à janela. Depois levou-a para baixo e ela ficou um bom tempo gozando aquele suave calor, reanimada conforme esperávamos pelos objetos que a cercavam, os quais, embora familiares, não lhe traziam as mesmas tristes recordações do seu detestado quarto de enferma. Ao cair da noite parecia exausta, mas não houve argumentos que a persuadissem a voltar para o quarto e tive de fazer-lhe a cama no sofá da sala, até que se pudesse...
no sofá da sala. Ele ficou um bom tempo gozando daquele calor afirmado conforme tirado pelos objetos cercavam os quais não traziam as mesmas recordações. Ao cair da noite parecia exausta, mas não houve argumentos que a persuadissem a voltar para o quarto, e tive de fazer-lhe a cama no sofá da sala, até que se pudesse preparar outro quarto para ela. A fim de poupar-lhe o cansaço de subir e descer a escada, escolhemos este em que o senhor agora está, no mesmo andar da sala, e não tardou que ela estivesse suficientemente forte para andar de um aposento para outro apoiada ao braço de Edgar. Ah, pensei. É bem possível que fique boa, tão bem cuidada está. E havia uma dupla razão para desejar isso, pois da vida dela dependia outra vida. Todos nós acalentávamos a esperança de que não demoraria muito o coração do Sr. Linton teria a grande alegria de constatar que as suas terras não passariam para um estranho, mas continuariam na família pelo nascimento de um filho. Devo mencionar que umas 6 semanas após a sua fuga, Isabella enviou ao irmão uma pequena nota anunciando o seu casamento com Heathcliff. A nota parecia seca e fria, mas havia no final, a lápis, um obscuro pedido de desculpa e de reconciliação caso o seu procedimento o tivesse ofendido, afirmando que na ocasião não pudera evitar e que, uma vez o fato consumado, não tinha agora poder para voltar atrás. Linton, segundo creio, não respondeu, e uma quinzena depois recebi uma longa carta que me pareceu bem estranha para ser de uma noiva recém-saída da lua de mel. Vou vê-la, pois ainda a tenho. Todas as relíquias dos mortos são preciosas quando em vida eles foram estimados. Ai, que carta grande, que carta grande, que carta grande, meu Deus, que carta enorme! Jesus amado! Ah, bom, vamos lá então, né? Querida Ellen, cheguei ontem à noite ao Morro dos Ventos Uivantes e fiquei sabendo que Catherine esteve e ainda está muito doente. Não devo escrever-lhe, creio, e meu irmão está demasiado zangado ou demasiado preocupado para responder ao que lhe mandei. Tenho, porém, de escrever a alguém, e a única pessoa a quem posso fazê-lo é você. Diga a Edgar que eu queria dar a vida para voltar a ver o seu rosto, que o meu coração voltou à granja Thrushcross 24 horas depois que a deixei, e agora mesmo está aí, cheio de amor por ele e por Catherine. Não posso, porém, seguir o meu coração. Estas palavras estão sublinhadas. Não precisam esperar-me e podem tirar as conclusões que quiserem, desde que não ponham as culpas na minha falta de força de vontade ou no meu pouco afeto. O resto da carta é só para você. Quero lhe fazer 2 perguntas. A primeira é: como foi que você conseguiu preservar os seus sentimentos humanos quando vivia aqui? Não vejo nenhum sentimento naqueles que me rodeiam. A segunda pergunta interessa-me profundamente. É a seguinte: o Sr. Heathcliff é um homem? Se é, estará louco? Se não, será um demônio? Não lhe direi as minhas razões para lhe fazer essas perguntas, mas peço-lhe que me explique, se puder, com quem me casei. Isto é, quando você vier visitar-me, o que tem de ser breve, Ellen, muito breve. Não escreva, venha e traga-me algo de Edgar. Agora vou lhe contar como fui recebida no meu novo lar, o que penso que o Morro dos Ventos Uivantes será. E só. Eu não sei, tem um acento circunflexo, velho, eu não sei. Eu vou ler como tá. E só para me distrair que menciono assuntos tais como a falta de conforto material. Nunca penso nisso, exceto quando sinto falta dele. Mas cantaria e dançaria de alegria se descobrisse que a sua ausência era a única coisa que me apoquentava e o resto apenas um pesadelo. O sol se punha por trás da granja quando partimos em direção a Charneca. A julgar por isso, creio que eram 6 horas. Meu companheiro demorou-se bem uma meia hora a inspecionar o parque e os jardins, e provavelmente a própria casa o melhor possível. Por isso já estava escuro quando desmontamos no pátio da casa do morro, e o seu velho colega Joseph saiu para nos receber à luz de uma candeia.
Fê-lo com uma cortesia que bonrou a sua reputação. Seu primeiro ato foi levantar a candeia até o meu rosto, semicerrar os olhos malevolentemente, espichar o lábio inferior e dar meia volta. Depois, pegou nos 2 cavalos e levou-os para a cavalariça, voltando para trancar o portão como se estivéssemos num castelo antigo. Heathcliff deteve-se a falar com ele e eu entrei na cozinha, um buraco sujo e desarrumado a tal ponto que aposto que você não a reconheceria, tão mudada está desde quando estava a seu cargo. Ao lado do fogão estava uma criança de má catadura, forte e suja, com algo de Catherine nos olhos e na boca. Este é o sobrinho de Edgar, pensei. Meu sobrinho, até certo ponto. Tenho de lhe dar a mão e sim, tenho de beijá-lo. É bom estabelecer uma boa amizade desde o início. Aproximei-me e, tentando tomar-lhe a mão gorducha, perguntei: Como você vai, querido? Ele respondeu num linguajar que não compreendi. Vamos ser amigos, Harrington? Tentei de novo. Uma praga e uma ameaça de atiçar Throttler contra mim se eu não caísse fora recompensaram a minha perseverança. Aí, Throttler, pega! Falou a pestezinha, despertando um bulldog arraçado que dormia a um canto. Então, você cai fora ou não cai? Perguntou-me ele, triunfante. O instinto de conservação obrigou-me a obedecer. Recuei até a porta, esperando que os outros entrassem. O Sr. Heathcliff não aparecia, e Joseph, a quem segui até a cavalariça e pedi que me acompanhasse após olhar fixo para mim e murmurar não sei o que para si mesmo, torceu o nariz e retrucou. Ara! Onde já se ouviu uma coisa dessas? Como é que eu posso entender o que você diz? Estou lhe dizendo que me acompanhe até a casa, gritei, julgando-o surdo, embora chocada com a sua rudeza. Eu não, tenho mais o que fazer, respondeu ele, continuando no seu trabalho, enquanto me examinava o traje e o rosto. O primeiro demasiado fino, mas quanto ao último tenho certeza de que tão triste quanto ele poderia quanto ele poderia desejar com soberano desprezo. Dei volta ao pátio e cheguei através de uma cancela a uma outra porta, a qual tomei a liberdade de bater na esperança de que alguém mais educado aparecesse. Após uma curta demora, a porta foi aberta por um homem alto e muito magro, sem lenço ao pescoço e extremamente desmazelado. Suas feições perdiam-se sob quantidades de cabelo maltratado que lhe chegava até os ombros, e os olhos dele eram também como os de uma fantasmagórica Catherine, cuja beleza tivesse sido inteiramente aniquilada. Que está fazendo aqui? Perguntou asperamente. Quem é você? Meu nome era Isabella Linton, respondi. O senhor me conhece. Acabei de casar com o Sr. Heathcliff e ele me trouxe para cá, suponho que com sua permissão. Quer dizer que ele voltou, então? Perguntou o eremita, os olhos brilhantes como os de um lobo faminto. Sim, acabamos de chegar, repliquei, mas ele me deixou junto à porta da cozinha e quando quis entrar, o seu filho obrigou-me a recuar com a ajuda de um bulldog. Ainda bem que esse demônio cumpriu a palavra, rosnou meu futuro anfitrião, procurando na escuridão atrás de mim ver se descobria Heathcliff. Quando viu que não, lançou-se num solilóquio de execrações e ameaças do que teria feito caso o diabo o tivesse enganado. Arrependi-me de ter tentado aquela segunda porta e estava quase inclinada a ir embora antes que ele acabasse de praguejar. Mas como se percebesse a minha intenção, ordenou que eu entrasse, fechando e trancando a porta. O fogo crepitava alto, mas essa era toda a luz que havia no aposento, cujo chão estava agora de um cinza uniforme. Os outrora brilhantes pratos de estanho que me atraíam o olhar quando eu era criança eram agora igualmente cinzentos, de azinhavre e de poeira.
Perguntei se poderia chamar a criada e pedir-lhe que me levasse a um quarto, mas o Sr. Earnshaw não deu resposta. Andava de um lado para outro, as mãos nos bolsos, aparentemente esquecido da minha presença. A sua abstração era tão profunda e todo o seu aspecto tão misantrópico que não mais procurei incomodá-lo. Acho que você não se surpreenderá, Ellen, de que eu tenha me sentido tão desanimada ali sentada, pior do que se estivesse só naquela casa hostil, e ainda por cima lembrando-me de que a 4 milhas de distância estava o meu querido lar, com as únicas pessoas a quem amava no mundo, mas que era como se o oceano nos separasse em vez de apenas 4 milhas, já que não podia vencê-las. Perguntei a mim mesma onde poderia procurar um pouco de conforto, e repare bem, não o diga a Edgar ou a Catherine. Acima de tudo, sentia-me desesperada por não ter ninguém que pudesse ou quisesse aliar-se a mim contra Heathcliff. Aceitara quase de bom grado viver no Morro dos Ventos Uivantes, porque lá, pelo menos, eu não teria de viver a sós com ele. Mas ele conhecia bem as pessoas com quem viveríamos e não temia que se intrometessem. Fiquei ali sentada pensando um tempo enorme. O relógio deu 8 horas, depois 9, e o meu anfitrião continuava a caminhar de um lado para o outro, a cabeça inclinada sobre o peito e em perfeito silêncio, quebrando apenas por uma imprecação ou um rosnar. Procurei distinguir uma voz de mulher na casa e finalmente, vencida pelo arrependimento, pela saudade e pelas sombrias perspectivas, comecei a suspirar e chorar. Não me tinha dado conta de que chorava até que Earnshaw parou de repente e me lançou um olhar de surpresa, tirando partido da sua atenção, exclamei. Estou cansada da viagem e quero me deitar. Onde está a criada? Diga-me onde a posso encontrar, já que ela não vem ter comigo. Não temos nenhuma criada, respondeu ele. Você tem de se valer sozinha. Onde vou dormir então? Solucei. Já não me importava manter a dignidade arrasada como estava pela fadiga e pela desilusão. Joseph lhe... Oh, meu Deus. Joseph lhe indicará o quarto de Heathcliff, respondeu ele. Abra essa porta, ele está aí dentro. Ia obedecer quando subitamente ele me deteve, acrescentando num tom muito estranho. Faça o favor de trancar a porta e fechar o ferrolho. Não se esqueça. Está bem, respondi. Mas por que, Sr. Earnshaw? Não me agradava a ideia de me trancar no quarto com Heathcliff. Olha aqui, replicou ele, puxando do colete uma pistola curiosamente construída com uma faca de 2 gumes presa ao cano. Isto é uma grande tentação para um homem desesperado, não acha? Não posso resistir a subir a Não posso resistir a subir a escada esta mesma noite e tentar abrir a porta dele. Se alguma noite a encontrar aberta, era uma vez aquele demônio. Tento sempre, mesmo que 1 minuto antes eu tenha me lembrado de uma centena de razões para não o fazer. Parece que há um diabo que me impele a frustrar os meus próprios planos para matá-lo. Você pode lutar por amor com esse diabo o tempo que quiser. Quando a hora chegar, nem todos os santos do céu terão poder para salvá-lo. Olhei curiosa para a arma e uma horrível ideia me passou pela cabeça. Que poder eu teria se possuísse um tal instrumento? Tirei-o da sua mão e toquei na lâmina. Ele pareceu atônito diante da expressão que o meu rosto tomou, durante um breve segundo. Não de horror e sim de cobiça. Arrancou-me a pistola desconfiado e fechou a mola da faca e ocultou-a. Não me importo com o que você lhe disser, falou. Ponha-o em guarda e guarde-o. Você sabe em que termos estamos, pelo que vejo. O perigo que ele corre não a espanta. Que foi que Heathcliff lhe fez? Perguntei. Em que é que ele o prejudicou para que o senhor o odeie tanto? Não seria melhor ordenar-lhe que saísse de casa? Não, trovejou Earnshaw. Se ele tiver a ideia de me deixar, pode considerar-se morto. Convença-o a fazer isso e você será uma assassina. Iria eu perder tudo, sem ter uma oportunidade de reaver o que perdi? Harrington ficaria transformado num mendigo. Com 1000 diabos, hei de reaver tudo.
e hei de ter também o dinheiro dele, e depois o seu sangue, e o inferno terá a sua alma danada. Ficará 10 vezes mais infernal com ele do que era antes. Você me tinha falado, Ellen, dos estranhos hábitos do seu antigo amo. Ele está claramente à beira da loucura, pelo menos estava ontem à noite. Tremia de estar perto dele e até a insolência do criado me pareceu comparativamente agradável. Assim que ele recomeçou a caminhar de um lado para outro, levantei a tranca e fugi para a cozinha. Joseph estava curvado sobre o fogo, olhando para dentro de uma grande caçarola que balançava por cima do lume. Um recipiente de madeira cheio de aveia estava pousado no banco junto ao fogão. O conteúdo da caçarola começou a ferver e ele se virou para mergulhar a mão no recipiente. Imaginei que aqueles preparativos deviam ser para a ceia e, cheia de fome, resolvi que seria algo comestível, assim gritando: eu faço mingau. Removi o recipiente de perto dele e pus-me a tirar o chapéu e o capote de viagem. O Sr. Earnshaw, expliquei, diz que eu tenho de me valer a mim mesma. É o que farei. Não vou fazer parte da senhora. Não vou fazer papel de senhora junto de vocês ou acabarei morrendo de fome. Meu Deus, murmurou ele, sentando-se e alisando as meias do joelho para baixo. Se vai ter mais gente mandando, logo agora que eu estava me acostumando com 2 patrões, vou ter uma patroa para me confundir as ideias. Acho que está na hora de ir embora. Nunca pensei que ia chegar o dia de ter que ir embora, mas acho que agora está chegando. Fingi não ouvir essas lamentações e meti mãos à obra, suspirando ao me lembrar de que outrora tudo aquilo teria sido divertido, mas tratando de afastar essas lembranças. Não queria recordar a passada felicidade, e quanto maior o perigo de conjurar essas recordações, tanto mais depressa a colher de pau remexia na caçarola e os punhados de aveia caíam dentre dela. Joseph contemplava a minha maneira de cozinhar com crescente indignação. Pronto, exclamou. Harrington, você não vai comer o seu mingau esta noite. Não vai ter senão a aveia encaroçada. Se eu fosse você, jogava logo a panela no fogo. Com tanto mexer, não sei como é que o fundo não se soltou. Realmente, confesso que o mingau tinha um aspecto horrível quando o servi nas tigelas. Dava para 4, e um jarro cheio de leite acabado de tirar foi trazido da leiteira para Harrington, que o agarrou sem mais demora e começou a beber, derramando leite pelo bico. Protestei e disse-lhe que bebesse o leite na caneca, pois não poderia prová-lo se ele continuasse a beber pelo jarro. Ao ouvir isso, o velho cínico mostrou-se muito ofendido ante tais escrúpulos, garantindo-me repetidamente que o garoto era tão bom quanto eu e até mais saudável, dizendo que não podia com gente tão prosa. Enquanto isso, o moleque continuava a beber do jarro e a encarar-me desafiadoramente. Vou cear em outro lugar, declarei. Onde é a sala? A sala, repetiu desdenhosamente o velho. A sala? Não, a gente não tem a sala. Se a senhora não gosta da nossa companhia, tem a do patrão. Se não gosta do patrão, tem nós aqui. Então vou comer no quarto, respondi. Mostre-me um quarto. Coloquei a minha tigela numa bandeja e fui eu mesmo buscar um pouco mais de leite. Com grandes resmungos, o sujeito levantou-se e precedeu-me escada acima. Subimos até as águas furtadas. De vez em quando ele abria uma porta, olhando para dentro dos aposentos pelos quais passávamos. Aqui tem um quarto, disse ele, por fim, escancarando uma porta empenada e rangente. Está muito bom para se comer mingau. No canto tem um saco de milho, bom para sentar. Se está com medo de sujar o seu belo vestido de seda, o lenço por cima do saco. Espere. Se está com medo de sujar o seu belo vestido de seda, estenda o lenço por cima do saco. O quarto era uma espécie de despensa. Cheirando a malte e a cereais, à sua volta estavam empilhados sacos, deixando no meio um espaço vazio. Homem! Exclamei furiosa.
Isto não é lugar para se dormir. Quero que você me mostre o meu quarto. O seu quarto? Repetiu ele em tom de deboche. Você já viu todos os quartos que tem. Aquele ali é o meu. E apontou para outra mansarda, diferente daquela apenas por ter menos coisas encostadas às paredes e uma grande cama baixa e sem cortinado com uma coberta azul. Que me interessa o seu quarto? Retruquei. Suponho que o Sr. Heathcliff não durma no topo da casa. Oh, é o quarto do Sr. Heathcliff que a senhora quer? Exclamou ele, como se acabasse de fazer uma descoberta. Podia ter falado isso antes, não podia? E então eu não precisava ter tido tanto trabalho, só lhe dizer que o quarto dele é que você não pode ver. Está sempre trancado e ninguém pode entrar lá, só ele mesmo. Você mora numa bela casa, Joseph, não pude evitar de comentar. E com belos habitantes. Acho que toda a loucura deste mundo deve ter se encarnado em mim no dia em que uni o meu destino ao deles. Contudo, isso agora não tem importância. Há outros quartos, pelo amor de Deus, ande depressa e arranje-me um. Ele não respondeu. Ele não respondeu. Apenas continuou a descer os degraus de madeira, parando diante de um aposento que, pela sua atitude e pela superior qualidade da mobília, concluí que devia ser melhor. Tinha um tapete, um bom tapete, embora a poeira não deixasse ver-lhe o desenho, uma lareira protegida com papel recortado caindo aos pedaços, uma bela cama de carvalho com amplos cortinados escarlate, de material caro e novo, mas que evidentemente tinham sido maltratados. Os babados pendiam em rasgões arrancados das argolas e o trilho de ferro que os suportava estava dobrado em arco num dos lados, fazendo com que o planejamento arrastasse pelo chão. As cadeiras também estavam danificadas, muitas delas severamente, e profundos golpes deformavam os painéis das paredes. Eu estava hesitando em entrar e apossar-me do quarto, quando o imbecil do meu guia anunciou: Este aqui é o quarto do patrão. A minha ceia já estava fria, o meu apetite tinha desaparecido e a minha paciência estava gasta. Insisti para que ele me providenciasse imediatamente um lugar de refúgio e de repouso. Onde diabos vou arranjar isso? Começou o velho. Benza-nos Deus, que o Senhor me perdoe. É, diabo, onde posso meter você? Já viu todos os quartos, menos os de Harrington. Não tem mais lugar para se dormir nesta casa. Fiquei tão furiosa que joguei a bandeja e o seu conteúdo no chão. Depois, sentando-me no alto da escada, escondi o rosto nas mãos e desatei a chorar. Credo! Exclamou Joseph. Muito bem feito, senhorita Cathy, muito bem feito. O patrão vai tropeçar nesses pedaços de louça e o barulho vai ser grande, muito grande. Sua desastrada merece jejuar daqui até o Natal, jogando no chão a preciosa comida que Deus dá para a gente. Mas acho que você não vai ter dessas raivas por muito tempo. Está pensando que Heathcliff vai deixar você ter desses ataques? Deus queira que ele pegue você fazendo uma dessas. Deus queira. Ela não é a senhorita Cathy, não, tá? Ela é a Isabella Linton, tá bom? Isabella Linton não, agora ela é a Isabella Heathcliff. É. Deixa eu só. Ai, meu Deus. Oh, fuck. E assim foi, resmungando e imprecando para o seu antro, levando a vela com ele e deixando-me no escuro. O período de reflexão que se sucedeu àquela ação ridícula levou-me a admitir a necessidade de abafar o orgulho e engolir a raiva, procurando limpar a sujeira que fizera. Uma ajuda inesperada surgiu na forma de Throttler, a quem agora reconhecia como sendo o filho do nosso velho Skulker. Passara os seus primeiros tempos na granja e fora dada por meu pai ao Sr. Hindley. Creio que me reconheceu. Encostou o focinho ao meu nariz à maneira de saudação e depois apressou-se a devorar o mingau enquanto eu tateava de degrau em degrau, recolhendo a louça partida e enxugando com meu lenço os respingos de leite que tinham caído no corrimão. O nosso trabalho estava quase acabado quando ouvi os passos de Earnshaw no corredor.
O meu ajudante encolheu o rabo e encostou-se à parede. Eu entrei pela porta mais próxima. A tentativa do cão em evitá-lo foi mal sucedida, a julgar pelo barulho e por um prolongado e lastimoso ganir. Eu tive mais sorte. Ele passou, entrou no seu quarto e fechou a porta. Pouco depois, Joseph subiu com Harrington a fim de deitá-lo. Eu procurava refúgio no quarto do garoto e, ao ver-me, o velho declarou: Acho que agora tem lugar para você e para o seu orgulho. O quarto está vazio. Você pode ter ele todo para você, junto com o Senhor, que está sempre presente, mesmo em má companhia. De bom grado aceitei a oferta, e assim que me joguei numa poltrona ao lado da lareira, adormeci. O meu sono foi gostoso e profundo, mas durou pouco. O Sr. Heathcliff acordou-me, acabava de entrar em casa e perguntou na sua maneira carinhosa o que eu estava fazendo ali. Expliquei-lhe a razão. Ele tinha a chave do nosso quarto no bolso. A palavra nosso pareceu insultá-lo terrivelmente. Jurou que não era, nem jamais seria meu, e que ele. Mas não vou repetir aqui o que ele disse, nem descrever o seu comportamento habitual. Basta dizer que se empenha em ganhar o meu ódio. Por vezes fico tentando compreendê-lo, e isso amortece um pouco o meu medo, mas asseguro-lhe que nem um tigre nem uma serpente venenosa poderiam causar-me mais pavor do que ele me suscita. Contou-me que Catherine estava doente e acusou meu irmão de ser o culpado, prometendo que me faria sofrer até conseguir se vingar de Edgar. Odeio-o. Odeio-o. Sou uma desgraçada. Que louca eu fui. Mas não conte nada disso a ninguém aí da granja. Espero a sua visita. Não me decepcione. Isabela. Mal terminei de ler a carta, corri a informar o meu patrão de que a irmã chegara ao morro e me escrevera expressando o seu sofrimento pela situação em que a senhora Linton se encontrava e o seu ardente desejo de o ver e de que ele lhe transmitisse através da minha pessoa e o mais breve possível o seu perdão. Perdão! Exclamou Linton. Nada tenho a perdoar-lhe, Ellen. Se você quiser, pode ir ao morro esta mesma tarde e dizer-lhe que não estou zangado com ela, e sim muito triste por tê-la perdido, principalmente porque não posso convencer-me de que ela vá ser feliz. Contudo, eu ir vê-la está fora de questão. Estamos para sempre divididos. Se ela realmente quiser fazer-me um favor, terá de convencer o canalha com quem se casou a deixar esta região. O senhor não vai lhe escrever nenhum bilhete? Perguntei, quase implorando. Não, respondeu ele. É inútil. Meu contato com a família de Heathcliff será como o dele com a minha, inexistente. A frieza demonstrada por meu patrão deprimiu-me de maneira extraordinária. Durante todo o caminho até o morro, fui pensando em como repetir o que ele dissera de maneira menos fria e em como tentar abrandar a sua recusa em escrever ao menos umas poucas linhas para consolar Isabela. Ela devia estar à minha espera desde de manhã cedo, via olhando através da gelósia ao subir a aléia do jardim e fiz-lhe um aceno com a cabeça, mas ela se retirou da janela como se temendo ser descoberta. Entrei sem bater. Que aspecto horrível apresentava aquela casa outrora tão acolhedora. Devo confessar que se estivesse no lugar de Isabela, teria ao menos varrido a lareira e espanado os móveis, mas ela já parecia invadida pelo espírito de relaxamento que reinava na casa. Seu bonito rosto estava abatido e apático, o cabelo despenteado, alguns cachos pendiam de qualquer maneira, outros estavam enrolados de qualquer jeito à volta da cabeça.
Aparentemente não tinha mudado de roupa desde o dia anterior. Hindley não estava presente. O Sr. Heathcliff estava sentado à mesa, passando em revista uns papéis que tinha na carteira, mas levantou-se quando me viu entrar, perguntou-me afavelmente como estava e ofereceu-me uma cadeira. Era a única coisa de aparência decente naquela casa. Aliás, nunca o tinha visto com melhor cara. As circunstâncias tinham sofrido tais alterações que uma pessoa de fora o teria tomado por um perfeito cavalheiro e a sua esposa como uma mulher do povo. Ela avançou para mim, ansiosa, estendendo a mão para receber a esperada carta. Abanei a cabeça. Ela não compreendeu, seguiu-me até junto de um móvel onde pousei o meu chapéu e pediu-me num sussurro que lhe desse logo o que trouxera. Heathcliff adivinhou o que ela me estava dizendo e falou: Se você tiver algo para entregar a Isabela, como de certo tem, não é, Nelly? Dê-lhe logo, não precisa fazer segredos, nós não temos segredos. Oh, mas eu não tenho nada para lhe dar, repliquei, achando melhor falar logo a verdade. Meu patrão mandou dizer à irmã que não espere nem carta nem visita dele por enquanto. Pediu-me para lhe transmitir o seu carinho e os seus votos de felicidade, além do seu perdão pelo sofrimento que lhe causou, mas acha que não deve haver mais comunicação entre as duas casas, pois nada de bom resultaria dela. O queixo da senhora Heathcliff tremeu ligeiramente e ela voltou para o seu lugar junto à janela. Seu marido postou-se perto da lareira onde eu estava e começou a fazer-me perguntas sobre Catherine. Contei-lhe o que achava conveniente dizer-lhe da sua doença, e ele conseguiu saber através de um autêntico interrogatório a maioria dos fatos relacionados com a origem da enfermidade. Culpei-a como ela merecia por ter sido a causadora de tudo e terminei declarando esperar que ele seguisse o exemplo do Sr. Linton, evitando o futuro contato com a família dele, fosse para o que fosse. A senhora Linton está começando a recuperar-se, disse eu. Nunca voltará a ser a mesma, mas pelo menos conseguiu sobreviver. E se o senhor se interessa realmente por ela, evitará daqui por diante todo o contato com a minha patroa. Mais do que isso, sairá desta região, e para que isso não faça sofrer, devo lhe informar que Catherine Linton está tão indiferente da sua velha amiga Catherine Earnshaw quanto a sua esposa é diferente de mim. Seu aspecto mudou muito, sua maneira de ser ainda mais, e a pessoa obrigada a ser seu companheiro doravante só terá para sustentar-lhe o afeto a lembrança do que ela foi e o sentimento de humanidade e do dever. É bem possível, observou Heathcliff, fazendo força para aparentar calma. É bem possível que o seu patrão nada mais tenha por Catherine senão um sentimento de humanidade e de dever. Mas você pensa que eu vou deixá-la à mercê de seu senso de dever e de humanidade? E será que você compara o que eu sinto por ela ao que ele sente? Antes de você ir embora, quero que me prometa fazer com que eu a veja. Mesmo que você recuse, hei de vê-la. Qual a sua resposta? A minha resposta, Sr. Heathcliff, repliquei, é que o senhor não deve tentá-la vê-la. Jamais haverá por meu intermédio. Outra cena entre o senhor e o meu patrão sem dúvida a mataria. Com a sua ajuda, isso pode ser evitado, continuou ele. E se houvesse o perigo de que isso acontecesse, se ele fosse a causa de mais um sofrimento na vida dela, bem, eu acho que teria justificação para chegar a extremos. Gostaria que você fosse suficientemente sincera para me dizer se Catherine sofreria muito com a morte dele. Apenas esse medo me contém. E aí você pode ver a diferença entre os meus sentimentos e os dele. Se ele estivesse no meu lugar e eu no dele, e embora eu o odiasse com todas as minhas forças, jamais teria levantado a mão contra ele. Pode mostrar-se incrédula à vontade, eu nunca o teria expulso do convívio dela, enquanto ela o desejasse. Tão logo visse que ela não mais se interessava por ele, eu lhe arrancaria o coração e lhe beberia o sangue. Mas até então, e se você não crê em mim é porque não me conhece, até então eu teria preferido estourar de ódio a tocar-lhe num simples fio de cabelo.
Entretanto, interrompi, o Senhor não se importa de deitar por terra toda a esperança de que ela se recupere inteiramente, querendo vê-la quando ela já quase o esqueceu e envolvendo-a num novo tumulto de discórdia e angústia. Você acredita que ela quase me tenha esquecido? Retrucou ele. Oh, Nelly, você sabe muito bem que ela não me esqueceu. Sabe tão bem quanto eu que... Eita, perdi. Tô envolvendo-a. Sabe muito bem que ela não me esqueceu. Sabe tão bem quanto eu que para cada vez que ela pensa em Linton, pensa 1000 vezes em mim. No período mais horrível da minha vida, cheguei a julgar isso. Quando voltei, esse medo me torturava, mas agora só se ela mesma me dissesse eu acreditaria nisso. Então, Linton nada mais significaria, nem Hindley, nem tudo aquilo com que sonhei. 2 palavras apenas resumiriam meu futuro: morte e inferno. Depois de perdê-la, a existência para mim seria um inferno. Contudo, fui suficientemente idiota para pensar, mesmo por pouco tempo, que ela dava mais valor ao devotamento de Edgar Linton do que ao meu. Mesmo que ele a amasse com todas as forças do seu insignificante ser, não poderia amá-la em 80 anos, tanto quanto eu num dia só. E Catherine tem um coração tão profundo quanto o meu. Era mais fácil o amar. Peraí. Era mais fácil o mar caber todo naquela manjedoura do que o coração dela ser monopolizado por ele. Ora, ele pouco mais é para ela do que o seu cão ou o seu cavalo. Não pode ser amado como eu sou. Como é que ela poderia amar nele o que ele não tem? Catherine e Edgar gostam muito um do outro, exclamou Isabela com inesperada vivacidade. Ninguém tem o direito de lhe Ah, meu Deus do céu! Ninguém tem o direito de falar dessa maneira e não permitirei que o meu irmão seja mencionado com tanto desprezo. Seu irmão também gosta muito de você, não é? Comentou Heathcliff sarcástico. E olhe com que felicidade ele a abandonou. Ele não sabe como eu sofro, replicou ela. Eu não lhe disse. Quer dizer que você lhe contou alguma coisa, então. Você lhe escreveu, não foi? Para lhe contar que estava casada, você viu o bilhete. E depois disso, nada mais? Nada. Permitam-me dizer que ela está tristemente mudada desde que se casou. Falei. Evidentemente o amor está em falta. Posso imaginar de quem é a culpa, mas talvez não deva dizer. Pois eu lhe digo que é dela mesma, falou Heathcliff. O seu amor degenerou de tal maneira que já se cansou de tentar me agradar. Parece mentira, mas na manhã seguinte ao nosso casamento ela já estava chorando que queria voltar para casa. Contudo, acho que ela é bem adequada a esta casa e tomarei bem conta de que não me desonre. Bem, retruquei, espero que o senhor leve em consideração que a senhora Heathcliff está habituada a ser cuidada e servida, que foi criada como filha única, com toda a gente pronta para servi-la. O senhor tem de lhe dar uma criada e tratá-la com carinho. Seja qual for a sua opinião a respeito do Sr. Edgar, não pode duvidar de que sua esposa seja uma pessoa dedicada e amorosa, ou não teria abandonado a elegância, o conforto e a ternura que a rodeavam em sua casa para vir morar num lugar destes com o senhor. Ela abandonou tudo isso completamente iludida, respondeu ele, imaginando-me como um herói de romance e esperando uma indulgência ilimitada do meu cavalheiresco devotamento. Mal posso considerá-la uma criatura racional, tal a obstinação com que ela teimou em formar uma ideia fabulosa do meu caráter e em agir de acordo com as falsas impressões por ela deduzidas. Mas, finalmente, acho que ela está começando a me conhecer. Não vejo mais os sorrisos e as caretas imbecis que a princípio me provocavam, nem a estúpida incapacidade de perceber que eu falava a sério quando lhe dei a minha opinião sobre a sua paixãozinha boba e a sua própria pessoa.
Houve tempo em que eu pensei que ela jamais entenderia isso. E a verdade é que entendeu apenas em parte, pois ainda esta manhã anunciou, como se tivesse descoberto a pólvora, que eu conseguiria fazer com que ela me odiasse. Positivamente, um autêntico trabalho de Hércules. Se for verdade, se for verdade, terei motivo para lhe agradecer. Posso confiar na sua declaração, Isabela? Você tem certeza de que me odeia? Se eu a deixasse sozinha durante meio dia, você não viria suspirando outra vez para mim? Acho que ela gostaria que eu tivesse afetado ternura diante de você. A verdade fere-lhe o amor próprio.